Camarada Normando, 2025, você que é o nosso profeta também, o que nos aguarda? Profeta. É bom comprar a capa de chuva e um guarda-chuva reforçado, porque a previsão é de borrasca, o barômetro está lá embaixo. Eu acho que temos algumas dicas sobre 2025 que estão pipocando por aí, e é importante coordenar, né, ler os diversos sinais. Existe uma possível concertação, um possível acordo entre grupos com interesses muito diversos entre si, mas que se comungam num único ponto: querem tirar mais dinheiro público para os ricos. E aí você tem setores que estão insatisfeitos com a reforma tributária e com o corte de gastos. E digo setores de cima da pirâmide social, duas corporações que podem gerar muito prejuízo ao governo Lula e à esquerda, de modo geral, estão nessa qualificação. Uma, os militares, que ora pedem uma regra de transição muito elástica para que aumente a idade mínima para 55 anos para o militar se aposentar, né, reformado, ganhando pensão, e ora não aceitam nenhuma flexibilização nisso, e também tem a questão simbólica da pensão e moral para as filhas solteiras de militares que não se casam e ficam eternamente dependentes da União. É importante, aqui um parêntese, a gente lembrar que não foi feita, ao contrário de toda a expectativa, não foi feita uma detida desbolsonarização das estruturas e cargos da República. Isso ainda acontece na Petrobras, é um exemplo, infelizmente, e ainda acontece no serviço público, tanto da União quanto dos estados. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro ainda tem como assessores faz nada dois generais bolsonaristas muito amigos do criminoso e quadrilheiro Braga Neto. Fechando parênteses. Os militares, fiz esse parênteses porque se articula com os militares resistindo às iniciativas mais equalizadoras do orçamento público do governo Lula. Um outro grupo significativo, que é um inimigo atroz, né, de toda a política mais igualitária, são os magistrados. E a história da Lava Jato demonstra o quanto os magistrados, quando atuam ideologicamente, parcialmente, né, podem trazer de prejuízo à democracia e à universalização de direitos. Os magistrados acham um absurdo, atenção para a palavra, para a expressão, serem submetidos ao teto constitucional de remuneração. Eles, em tese, estão submetidos ao teto, mas todos os tribunais do país foram criando penduricalhos adicionais disso, indenizações daquilo, para que os magistrados, em vários casos, ganhem 150 mil, 200 mil, até 300 mil reais. Existem exemplos registrados, e isso é muito complicado, né? Quebra o orçamento do país e é um privilégio injustificável, sobretudo porque a Constituição estabelece um teto. Então, é parte do corte de gastos fazer esse teto valer para os juízes, ou seja, valer para todos, e há um movimento contrário muito forte. Aliados, potencialmente, a esses dois setores, existem os fascistas e a extrema-direita como um todo, ainda lambendo suas feridas. E feridas provocadas não só pela derrota eleitoral, mas, sobretudo, pela última pesquisa Quest, divulgada no dia 12 desse mês. Eles se meteram numa arapuca negocial, porque os outros setores potencialmente aliados não a aceitam, são avessos à anistia dos bandidos, assassinos e genocidas que pretendiam dar golpe de Estado e que tentaram dar golpe de Estado várias vezes no país. Agora, deixando esses três segmentos de lado, militares, magistrados e fascistas, existe um grande movimento articulado de ataque ao governo Lula da parte dos operadores do mercado, né? Um parente do jornalista Camarote, colunista da revista Forbes, a revista dos ricos, lançou matéria essa semana com o título "O Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula". Óbvio que eles não querem partir para uma outra aventura de ruptura institucional, um outro impedimento, mas isso é uma bandeira de tensionamento já visando 2026.
E esses ataques se veem agora muito potencializados, por quê? Porque o mercado capturou completamente o Banco Central, né? A balela do Banco Central independente é, na verdade, uma grande bandeira resultante do golpe contra Dilma, que entregou o Banco Central de bandeja na mão do mercado. Então, hoje, o Banco Central é absolutamente dependente do mercado, e você pode tirar o Roberto Campos III e colocar o Galípolo, que vai dar no mesmo. E, enfim, o governo não tem no Banco Central a autoridade monetária que poderia combater a superespeculação do dólar nesse momento da forma mais eficaz. Ele tem um meia-boca que finge que combate para agradar aos mercados. Isso tudo determina, para 2025, um ano muito difícil. O governo sabe disso, está se preparando, mas, sobretudo, vai ser necessário, como nunca, colocar o bloco na rua. A disputa não pode ser dada dentro dos palácios e nos convescotes. A disputa é no asfalto. A esquerda tem que ir para a rua e retomar o asfalto da mão dos fascistas. E, sobretudo, a gente tem uma oportunidade histórica de ouro nesse momento, por conta das revelações da Operação Contra-Golpe da Polícia Federal, sobre todas aquelas tentativas de absurdos, no final de 2022 e início de 2023, que é de, pela primeira vez na história da República, punir-se militares que intentaram golpe de Estado. Isso seria inédito e romperia com uma péssima tradição de impunidade de bandidos que a República Brasileira tem.